E agora, Cypher Café, com Mark Greck. Liberta aecta veritas. Muito boa tarde, nossos caros ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Geek, neste frio paulistano, ou onde quer que você esteja. Temos hoje aqui no comando da nave mãe o nosso grande Pazoto, que nos auxilia sempre aí nos programas. Tudo bem com você, meu caro? E aí, beleza, e você? Opa, tamo aí, aqui curtindo o frio de São Paulo, pela cidade. Mas vamos lá, vamos hoje falar sobre ICOs, STOs e dar umas alfinetadas nos IPOs. Conhece estas siglas? Nunca nem ouvi falar. Nunca nem ouviu falar? O IPO é o processo tradicional quando uma empresa quer conseguir dinheiro de investidor numa bolsa de valores, algo do tipo, né? É oferta pública inicial. Então ela vai lá e coloca uma parte dela à venda, algo nesse sentido, tentando captar valores dos investidores, né? E até algumas pessoas do mercado tradicional não gostam da forma como foi estabelecida para as criptomoedas, que são as ICOs, né? No caso, oferta inicial de moeda, né? Initial Coin Offer. Por ser meio que um trocadilho ali em cima do IPO, né? Vieram os ICOs. E agora tem até uma nova modalidade do STO, que é o Security Token. Mas vamos lá, vamos vir aqui sobre a história dos ICOs, que por mais que já tenham arrecadado valores bem consideráveis, eles estavam em baixa, agora estão em alta de novo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Em 2018 foram arrecadados cerca de 24,2 bilhões de dólares em ICOs, né? 2017 também teve um grande boom de ICOs, com cerca de 20 bilhões, né? E por mais que boa parte deles tenham sido golpes, onde o projeto não existia e eles ofereceram aquelas moedas como parte do projeto, ou para vocês fomentar o projeto, e o projeto nem sequer existia. Eu tava até fazendo uma busca desses números, porque esses números oscilam demais. E a gente não pode esquecer que a gente tem a oscilação do Bitcoin, a oscilação do dólar, a oscilação do real. Então, dependendo do momento que você vai ali verificar o valor, você vai ter valores completamente diferentes, né? E o que me chamou a atenção é que eu tinha por base que os valores de 2018, arrecadados em 2018, eram cerca de 6 bilhões de dólares, né? E aí vem esse número de 24,2 bilhões de dólares em 2018. Mas qual seria então a grande diferença? Basicamente, uma desvalorização de 80% no Bitcoin, que refletiu nesses valores do total arrecadado, né? Então, ou seja, ficando aí com apenas 1/5 dos 24,2 bilhões, você tem aí entre 5 e 6 bilhões de dólares. Ou seja, muitas das empresas que arrecadaram valores ali para os seus projetos podem até ter tido o seu orçamento comprometido, né? Teve projetos que perderam até 95% em desvalorização, porque além de tudo, muitos deles não estavam nem em Bitcoin, nem em dólar, nem em real. Eles estavam em algum token, muitos deles Ethereum. O Ethereum também caiu. O Ethereum domina ali, mais de 90% dos tokens existentes são do ecossistema Ethereum, né? Ele que veio aí com essa proposta. Então, a maioria do pessoal os prefere. Além de tudo, você, né, por ter um ecossistema muito maior, tem muito mais segurança. Então,
né? Só que algumas empresas que estavam ali tiveram desvalorizações imensas, né? Que aí você entra ali quase como um juros compostos de desvalorização do Bitcoin e a do Ethereum em cima, né? As altcoins, que são as moedas alternativas ao Bitcoin, né? Todas as demais, elas costumam sofrer muito mais desvalorização do que o Bitcoin. É bem legal o mercado. Quando o Bitcoin sobe, a pessoa pensa assim, poxa, essa altcoin não vale tanto assim. Vamos supor que ela vale $1 e o Bitcoin dobra de valor. Aí, teoricamente, ela passaria a valer $2. Aí a pessoa, putz, não vale $2. Eu vou... a $1 tudo bem. Então, o preço dela acaba ficando descompensado, né? E só que quando o Bitcoin desce, elas descem também. Então, sofre muito mais do que só o Bitcoin, né? O Bitcoin, por mais que puxe a fila aí, as outras moedas sofrem bastante, tanto na alta quanto na baixa, né? Mas, realmente, 2018 teve uma boa arrecadação, muitos bons projeto do Telegram, de várias empresas grandes, mas quem provavelmente não veio a converter esse valor para dólar, né? Tem até o Tether, que é muito fácil de você converter, né? Ele é um criptoativo também, lastreado em dólar. Então, quando você faz a conversão, você tá seguro dessas oscilações. Você vai ficar ali só na oscilação do dólar, que é bem pequena. Mas quem não fez essa conversão teve um provável prejuízo aí nas suas arrecadações, né? Mas aquela situação, né? A ICO sempre foi algo muito complicado, sempre foi algo muito sem regulamentação, totalmente aberto. É muito bom para um crowdfunding, um crowd sale, quando você quer captar recursos, de abrir uma startup, abrir uma empresa. Ele tanto é mais fácil para você conseguir fazer tudo isso, porque um IPO na Bolsa de Valores não é para qualquer um. É muito mais complicado, tem muita regulamentação, né? Isso é bom por ser mais seguro. E no caso do ICO, realmente não existe essa segurança. Dizem que mais de 80% dos ICOs de 2017 nem sequer existiam, né? Foram golpes, então tem esse problema também, né? Não tem muito comprometimento depois das equipes do uso desses valores, né? E em contrapartida para tudo isso, vieram os STOs, né? Para justamente dar um pouco mais de segurança, que era um Security Token Offer, né? Uma oferta de token seguro, que ele justamente tem algumas regulamentações, né? Então, no caso, a maioria deles teve uma iniciativa, né? Que eles foram registrados na SEC, né? Que é a Securities and Exchanges Commission, né? Ela é uma empresa independente dos Estados Unidos que faz a regulamentação, é o equivalente à CVM do Brasil, né? No Brasil a gente tem a Comissão de Valor Mobiliário, que faz justamente o papel de verificar essa parte de investimentos, de títulos, se a empresa tem o direito de agir ou não, né? Se ela tem o direito de negociar aqueles valores. Tudo aqui no Brasil, questão de bolsa, é verificado pela CVM e nos Estados Unidos pela SEC, né? E foi feita uma pequena regulamentação de tokens lá nos Estados Unidos, para que você pudesse emitir um token security, por mais que ele não tenha os registros exatamente iguais aos da bolsa, mas pelo menos a empresa que quisesse lançar um security token tinha que passar por toda uma todo um fator legal ali de esclarecer a situação,
de ter algumas declarações informando que ela teria responsabilidade por aquilo e tudo mais. Então, provendo aí uma maior segurança a quem quisesse fazer esses investimentos. E os mais otimistas dizem até que pode chegar até 10 trilhões de dólares os valores negociados em STOs até 2020. Eu acho que são números muito otimistas. Até vendo, completamos um quadrimestre aqui, né? Basicamente um terço do ano, os valores ainda estão longe desses. Claro que isso pode crescer muito, né? Ainda temos aí mais de 1 ano e meio para negociar esses valores. Mas 10 trilhões, sendo que você vendo o melhor resultado, que são 24 bilhões, ainda são números muito, muito otimistas, né? Dando continuidade aqui. Bom, só encerrando esse, realmente os STOs trazem essa maior segurança. Então, você já tem um pouco menos de preocupações, né? E vamos... por mais que os STOs venham ganhando muita força, os ICOs voltaram a ganhar força. 2017 foi um ano de uma grande euforia, onde eles alcançaram os melhores valores, mas mesmo o mercado tendo dado uma recuada, não em números, né, mas no hype desses números, 2018 ainda foram negociados mais em valor, né, valores maiores do que 2017, cerca de 4 bilhões de dólares. Então o mercado amadureceu muito, começou a procurar muito mais segurança nessas operações, entender realmente o que era aquela empresa na qual ele estava investindo, porque muitos estavam ali meio que especulando ou apenas aproveitando o hype, mas sem se inteirar muito, comprava aqueles ICOs e sem ir muito atrás da real existência do projeto, e quando eles deixavam de existir, as pessoas, né, viam que estavam sem nenhum amparo legal e ficavam com aquele prejuízo. Mas agora em 2019 nós já começamos a ter novamente grandes movimentações de ICOs. Estão monitorando bastante essa questão, por mais que tenha começado até um pouco mais fraco do que 2018, mas novamente os ICOs começam a movimentar aí bons milhões. O top 5 tem ficado ali próximo de já 100 milhões de dólares arrecadados. São números bem menores do que os anteriores, né? Mas, claro, agora você começa já a dividir esses valores entre ICO, STO. Tem muita gente tentando fazer outras formas de atrair os investimentos, né, um pouco mais simplificadas e recebendo ali os raportes necessários para os seus projetos, né? A gente teve um grande momento onde tudo era só ICO, e agora os mercados já um pouco mais se mesclando. Você já tem outras formas, outros meios. Então os valores só de ICOs já estão mais baixos, mas mesmo assim provavelmente o ano de 2019 vai passar do bilhão. Então você aí que tem sua empresa de tecnologia, você que tem interesse de captar recursos, né, tão importantes na fase inicial das empresas, né?
ali ela ainda não tem uma receita, não tem um produto direto, mas claro, né, as contas já estão ali. Então, esses valores sempre auxiliam qualquer projeto, né? Mas, né, tivemos até a publicação aqui dos órgãos brasileiros, né? No caso BNDES e outros. Já tem empresas brasileiras, fintechs, buscando o patrocínio ali, né? O fomento inicial e o aporte inicial via BNDES. O BNDES tem um token para algumas questões todo o papel que ele faz ali, né, de apoio inicial às empresas. Então ele já se utiliza de tokens para isso, né? E nos últimos programas nós até conversamos com algumas pessoas que estão começando seus projetos devido ao auxílio do BNDES e de outros projetos semelhantes, né? Tem muitas aceleradoras e pré-aceleradoras que já estão promovendo fintechs e empresas de blockchain que anteriormente tinham foco total nos ICOs, e devido a todos esses problemas que vieram e também até algumas dificuldades e proibições, né? Existem muitas proibições no mercado brasileiro. A maioria dos tokens permitidos são só os utilities, né? Utilitários, que você pode basicamente ofertar parte de um produto da sua empresa e não parte da empresa, né? Quando entra como parte da empresa, aí já se entende como valor mobiliário, e valor mobiliário de algo que nem existe. Então, isso você tem uma grande dificuldade da aplicação e da liberação para o uso, né? Ao menos que você já tenha toda uma outra documentação. Mas no caso desses projetos que muitas vezes eram só ideia, ou ainda projetos mais embrionários, não são permitidos a negociação. Tudo que você quiser saber sobre isso, se você vai poder ou não e como, você tem que falar com a CVM. Eles têm até vários canais de comunicação, basta entrar no site deles, eles são super receptivos. Então você tem facilidade de chegar à informação, no mínimo de saber quais são as proibições, né, que o seu projeto teria no caso de no uso de alguma dessas modalidades, né? Mas, assim, para completar aqui, realmente os ICOs voltam a ter um grande interesse das pessoas. Claro que atualmente, com o mercado maduro, você precisa mostrar muito mais do seu projeto do que apenas a ideia, do que apenas algo virtual. Você precisa comprovar muito mais, você precisa de um marketing realmente feito em cima disso e não apenas das possibilidades, que já realmente o foco está voltando para eles. Se o foco total vai ser em STOs ou ICOs, a gente vai ter que esperar aí o decorrer do tempo para saber qual teve mais vantagem. Mas eu acredito que algumas regulamentações que apenas organizam e não sejam proibitivas no total e que ainda deem facilidade das pessoas utilizarem, eu acho que são muito bem-vindas. O problema são regulamentações que impossibilitam o uso. Isso é até contraprodutivo. Você deixa de trazer dinheiro aí do mundo todo. No caso do Brasil, né, você poderia estar recebendo muito dinheiro do mundo todo e tornando nosso mercado, seja de fintech, seja de produtos diretamente relacionados ao blockchain, tem muitos serviços de logística e tudo mais, poderiam ser muito melhores com essas tecnologias, gerar muitos empregos, e tem dificuldade para entrar no mercado. Então,
Eu sou favorável a regulamentações desde que elas não impeçam o uso. Bom, vamos ficando por hoje com esse assunto aqui. A ideia era trazer essa base de possibilidades às startups, que muita gente comenta e tal, né? Como começar, como alavancar isso. Então, essa é uma das maneiras. E já fazendo base aí para outros programas, vamos falar um pouco sobre unicórnios. O Brasil tem novos unicórnios aí aparecendo. Você conhece os unicórnios, meu caro Pazotto? Conheço. Conhece? Pode falar o que é? Pode? Não sei, quer dizer, não sei se são as empresas e startups que chegaram a 1 bilhão Isso. de reais ou de dólares. Então, aí tem essa disparidade, né? Tem gente que coloca ali o unicórnio brasileiro por chegar a 1 bilhão de A gente reais. pode contar em pesos argentinos, então, que aí Vai eu e ficar você, mais a gente já é fácil. unicórnio, Exato, então. Né? É só abrir a carteira. Já somos né? unicórnios. E de outros países, em peso, você cota a moeda, né? Sim. por peso de balança mesmo. Mas, enfim, e realmente são isso. São empresas que normalmente considera-se o dólar, né? O Brasil já tem alguns unicórnios, tem outros aí surgindo. Pro programa, quando a gente for falar disso, eu vou trazer exatamente se é um unicórnio baseado a qual valor, né? Deve ser legal se for, tipo, em Libra, né? Que tá ali, acho que R$5. Em euro tá uns 4,30. Um unicórnio em Libra é um unicórnio bem parrudo, né? Uhum. É um unicórnio bem mais alto. Mas, né? Realmente tem muita empresa que teve o aporte inicial muito pequeno e foi vendida realmente, né, por valores quase estratosféricos, dada a qualidade da sua utilização, né, e não só do que ela tem de valor palpável, né, é muito mais um valor do conceito e da tecnologia que ela traz. Mas ficamos aqui por hoje, meu caro Pazotto. Nos vemos aí na próxima semana. Muito obrigado a todos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.